Saudações, caros telespectadores. Sejam todos bem-vindos ao programa Entre Jovens. Este programa aqui é direcionado à juventude com o objetivo de levá-lo para bem mais próximo de Cristo. E dizer que este programa tem a realização do Gabinete de Comunicação e Imagem do Ministério Quilamba-Quiache e tem a coprodução do Instituto Metanoia Minds. Meu nome é Ezequiel André e hoje nós vamos falar sobre o aborto na visão cristã, causas e consequências. E para esta conversa, que carece bastante atenção por parte dos nossos ouvintes lá em casa, eu tenho aqui em estúdio dois convidados. Eu falo do pastor Ncicalango Alfredo, que é pastor na Igreja Matriz, é licenciado em Teologia e professor do Instituto Bíblico de Angola, IBA. Pastor Ncicalango, seja bem-vindo. Obrigado, Deus abençoe. Muito bom. E do outro lado temos então a nossa diaconisa Maria Armando, que é psicóloga clínica. Diaconisa, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. Como estão? Nós estamos bem. Graças a Deus por isso. E nossos telespectadores lá em casa também estão bem e todos assim bem expectantes para saber o que sai dentro dessa conversa. Para então começarmos aqui a elucidar aos nossos telespectadores, queríamos assim saber de forma telegráfica o que é o aborto e quantos tipos de aborto nós podemos encontrar. Podemos começar pela nossa diaconisa? Certo, graças a Deus. Podemos considerar que o aborto é a interrupção da gravidez que não chega a termo. A interrupção da gravidez a não chegar a termo, é um aborto. Nós podemos ter abortos fisiológicos, a que chamamos espontâneos, abortos a que também chamamos abortos criminais, os abortos provocados. Estes são os tipos de abortos que nós podemos ter. Exato. Pastor? Segundo o dicionário bíblico, escrito por Inês e Zimi, diz que aborto é a expulsão do embrião ou feto antes do seu tempo de vida fora do sistema materno. E, como disse a nossa querida diaconisa, existem dois tipos de aborto: aborto voluntário e aborto involuntário. Pronto, só isso. Muito bom. Como as sociedades modernas encaram o aborto nos tempos atuais em relação àquilo que era os tempos passados? Diaconisa? O aborto na sociedade moderna está sendo encarado como uma situação normal. Nós vemos um bocadinho daqui a acolá como uma situação normal, mas principalmente na camada jovem. Tem estado a encarar o aborto como uma situação normal. Mas também já vemos alguma diminuição do efeito, porque hoje por hoje já podemos sentir que a adesão aos programas de planeamento familiar é maior, em que as pessoas já conhecem algum risco do aborto e então preferem fazer o planeamento familiar do que partirem para a prática do aborto. Se bem que não está sendo ainda muito comunicado em que algumas pessoas preferem ir para a prática do aborto criminal. Mas também podemos ver, existem muitos abortos fisiológicos, aquilo que o pastor disse, o aborto involuntário, o aborto fisiológico, que está a aumentar por várias situações que nós temos, que vivenciamos, que a nossa sociedade vivencia. No caso do stress, está a trazer muito aborto. A comunicação, a comida com excesso de dioxina está a trazer aborto. O estilo de vida que nós levamos também está a levar a que muitas mulheres aconteça esse processo de não chegarem até ao termo da gravidez e espontaneamente abortam. Exatamente. Como cristãos, tudo quanto fizemos, tudo quanto falamos tem de ter a Bíblia por base. Pastora, qual é a visão bíblica sobre o aborto? A visão bíblica sobre o aborto é uma visão
de equilíbrio. Primeiramente, antes de falar da visão bíblica sobre o aborto, é preciso falar da visão bíblica acerca da vida. Exato. Como é que a Bíblia define a vida, onde é que começa a vida. Segundo a palavra de Deus, com muitos apoios bíblicos, de Gênesis até Apocalipse, a vida começa já no seio da mãe, no embrião, e feito. Quer dizer, ainda que a criança não saiu, a criança por nascer, quer dizer, que está dentro da barriga da mamãe, uma criança por nascer tem vida, ainda que não é criança nascida e possui a vida. Agora, o aborto, segundo a palavra de Deus, é matar aquela vida que está por nascer ou para sair e que Deus tem plano para a mesma pessoa, quer dizer, matar o plano de Deus que está por desenvolver para um propósito, desenvolver o mundo e o reino de Deus. O aborto, segundo a palavra de Deus, é quebrar o sistema natural já programado por Deus e o ponto de vista do projeto de Deus para a mesma pessoa. Então, a Bíblia, o aborto, se é um aborto provocado, quer dizer, aborto provocado voluntário, porque existe também aborto provocado voluntário, que não é tão um pecado, é para salvar a mãe, isso da parte dos médicos. E aborto provocado, aborto involuntário, provocado, e, quer dizer, não depende da mãe, mas depende da decisão dos médicos. Quanto ao aborto provocado, voluntário, com o objetivo de tirar a vida de alguém, porque se aborto tirar a vida de alguém, isso a Bíblia não dá o apoio. Mas se é para salvar o bebê por nascer antes do tempo, isso que a Bíblia agrada. Quer dizer, o aborto, segundo a palavra de Deus, é pecado. E matar o ser vivo. Amém. Diaconisa, como psicóloga clínica, o que tem levado muitas jovens à prática do aborto? Esta prática tem inúmeras causas, porque se nós formos e basicamente fazer um inquérito, porque é que as pessoas ou as mulheres mais novas enveredam para o aborto, começamos primeiro por uma causa social. As causas sociais têm levado que algumas mulheres enveredem para o aborto. Dou-lhe um exemplo prático. Ela é mulher, não foi aconselhada na adolescência que devia ter cuidado no relacionamento com o sexo oposto por causa da gravidez precoce e neste período entre a adolescência e a idade adulta ela engravida. Primeiro ela vai pensar, eu ainda não estou madura para poder suportar uma gravidez, então o que é que eu vou fazer? Em vez de se aconselhar com as pessoas, com os pais, com as pessoas mais velhas, vai se aconselhar com a amiga. Exato. E a amiga leva-lhe, e nestas conversas que vão tendo na escola, no bairro, na comunidade, no encontro de amigas, elas levam a tomar esse tipo de decisões. Uma causa social. Exato. Outra causa social que ela leva a fazer o aborto, e muitas delas não é por ser primigesta, a primeira gravidez, mas até já é mãe de um filho, 2 ou mais, e leva a fazer. Não tem condições financeiras para cuidar do próximo ser que vem. Exato. Outra causa e uma das maiores causas é a não responsabilidade do parceiro. Porque muitos são os parceiros, está tudo bem quando ela não se vê grávida, mas depois de sentir grávida, o parceiro a rejeita. Esta rejeição
leva-lhe a fazer o aborto, porque ela se sentisse apoiada pelo parceiro. Nós vamos enfrentar o mundo, vamos enfrentar os pais, vamos enfrentar a sociedade. Eu estou contigo, não faças isso, nosso filho vai nascer. Se ela tivesse esse apoio por parte do parceiro, essa força, não faria. Mas o parceiro, tão logo que ele percebe que ela está grávida, desliga-se. E ela depois tem o medo da acusação da sociedade, a vergonha. Lhe engravidaram, lhe abandonaram. Vai ser mãe solteira, vai ser, então, leva-lhe a esta prática. E então são inúmeros motivos, são inúmeras situações que levam a juventude a cometer este crime. Porque, sabe, algumas mulheres realizadas, algumas mulheres já adultas, elas quem anda na chuva, sem o guarda-chuva, sabe que vai se molhar. Então, ela tem relacionamentos e não se precaver com os métodos contraceptivos, não faz o planeamento, ela sabe que a qualquer momento vai engravidar. Mas conscientemente ela está preparada. Se eu engravidar, eu tenho como enfrentar a gravidez e o possível filho. Queira o companheiro, quer não. Uma mulher madura. As outras, não tendo isso, com medo, receio de serem apontadas pela sociedade, por ser mãe solteira, estou repetindo, por ser mãe solteira e porque às vezes vai pensar, eu estou a estudar, essa gravidez vai me interromper e não vou poder continuar a estudar, não, eu vou fazer a interrupção da gravidez. Bom, são inúmeras situações que levam a fazer o aborto. Exatamente. Pastora, podemos considerar um aborto voluntário como um assassinato, uma vez que estamos a falar de interrupção de uma vida? Pode ser considerado assassinato no caso que a pessoa, como acabou de dizer a diaconisa, e diz respeito às causas. Eu, na minha perspectiva, porque a perspectiva cristã bíblica, aborto é uma finalidade em relação ao pecado, o ato cometido, mas também um meio para justificar-se, se esconder-se e mostrando o seu comportamento orgulhoso e egoísta e guardando a sua postura, porque muitos também não gostam de ter filho. Depois de gravidez, eu não posso ter filho, eu vou guardar minha postura. Podemos já ver lá na rua, jovem, faz exercício físico ao ginásio, não é para o bem-estar, é para ajustar algumas partes do corpo. Então, se isso acontecer, que ele fica grávida, o que vai acontecer? Vou salvaguardar a minha postura. Então, como causa é uma obra carnal, a obra carnal é falta de consideração à palavra de Deus, a recomendação de Deus, nesse caso, fazer o sexo fora do casamento ou antes do casamento. Então, resulta o aborto. E aborto é considerado na Bíblia, acabei de dizer há pouco tempo, abortar e matar. Então o aborto é considerado um assassinato. Mas imaginemos agora que uma menina, uma adolescente, uma jovem tenha sido abusada sexualmente e deste abuso tenha resultado uma gravidez. Nesses casos, pode-se ter o aborto como opção a fim de que se interrompa essa gravidez porque veio de uma forma não correta? Para os não cristãos, sim. Porque até já foi legislado pela nossa Assembleia Nacional a lei sobre o aborto. Exato. Então, para os não cristãos, sim, porque primeiro tem que se perceber
e naquilo que é o questionário a se fazer na pessoa abusada, na pessoa traumatizada, tem que perceber se, apesar deste abuso, ela prefere continuar com a gestação de um abusador. Exato. E que ela não teme o julgamento que a sociedade pode vir a fazer. Mas para os cristãos, não. Porque apesar de ser, e esta lei foi muito debatida, muito discutida, os cristãos tiveram uma palavra, porque que disse, e disse bem o pastor, fazer um aborto não fisiológico, mas sim criminal, é pecado. Exato. É matar. E a Bíblia em Êxodo nos diz, não matarás. Para o cristão tem uma força espiritual, que ele é uma gravidez, produto de um abuso, ela vai aguentar. Ela vai saber que com Cristo vai superar. Exato. Com a força do Espírito Santo ela vai superar. Mas muitas das vezes nós sofremos pressão, a pressão da sociedade é maior, a pressão da família é maior. Famílias, há meninas que, ou até mulheres, porque abusadas não só são as jovens, os abusadores abusam qualquer pessoa que eles acharem, é uma presa deles. Pode ser já uma mulher. Imagina que ela vai pensar, foi abusada e desse abuso Resultou uma gravidez. filho. Se não houver a compreensão do esposo, como é que fica? E o esposo lhe condiciona. Então, são muitos fatores. Aí nós temos que saber a psique. Do ponto de vista religioso, do ponto de vista cristão, não faz. É pecado. Mas do ponto de vista da sociedade, a pessoa abusada tem uma palavra. Exatamente. E então tu agora me pões Entre dois pensamentos. entre dois pensamentos. Pastor, opinião em relação a este assunto? Como crente, ele saiu de uma família, de uma sociedade, tem algumas realidades, leis tradicionais, culturais, morais, tudo isso. O crente não deixa de ser alguém da sociedade. Essa pessoa que saiu da sociedade, vive na sociedade, recebeu uma outra orientação divina, tornou-se filho de Deus, crente, praticante da palavra de Deus. Tem duas realidades: realidades sociais, realidades modernas, realidades científicas. Numa outra parte, tem a realidade da aplicação da palavra de Deus que está dentro dela. Importa as realidades, importa as consequências, mas ela precisa obedecer à palavra de Deus. Caso acontecer o abuso, e o aborto não pode ser uma opção para ela. Como disse a diaconisa, não pode ser uma opção, uma escolha para ele. A opção, a escolha, obedecer a Deus, ainda tem vida dentro dela. Também quando se fala de aborto, não só quer dizer da parte da mulher, não. Porque existem os atores para aborto. Mulher e o homem. Que muitas das vezes acaba por ser o financiador. Sim, mas às vezes não aparece. Só a mulher que aparece. O promotor, sua mulher é que aparece. Sim, só a mulher que aparece. Mas aí um executor. Assim, fica lá escondido, estás a ver? Então, e tem muitos casos na Bíblia, por exemplo, filhas de Ló, depois de sair de uma cidade que ele mesmo escolheu. Então, Deus permitiu que Ló escolhesse o sítio que ele desejou viver. Aconteceu naquela área, não havia ainda os homens para casar-se com as suas filhas. As filhas mais velhas e menor decidiram uma após a outra e envolver no relacionamento sexual com seu pai.
e resultou a gravidez. Então, tive que nascer, não tinha como. E o segundo exemplo, Davi manifestou um comportamento ilícito perante a Deus, desejou e envolveu com a mulher do seu colaborador, era soldado, o Urias, e a mulher era Batseba, e a mulher concebeu. Depois de conceber, não havia uma opção para tirar o bebê. Teve que nascer. E no Novo Testamento, Maria era uma jovem, nunca teve relacionamento sexual com o homem, mas do ponto de vista espiritual, que a ciência não pode explicar isso, Exato. concebeu. Então o noivo disse, não, eu não posso aceitar isso, como disse a nossa diaconisa, as pressões Exato. sociais, culturais, tradicionais, ou tem que tirar, ou deixar esse relacionamento com a Maria. Deus vai falando com José, deu uma recomendação. Nesta recomendação, dá para entender que Deus proibiu também o cancelamento da vida de Jesus, ainda desenvolvida dentro de Maria. Exato. Muito bom. A diaconisa, em termos legislativos, como é encarado o nosso país? Como o nosso país encara a situação do aborto? É punível por lei? É aceitável? Se é aceitável, em que circunstâncias o aborto é recomendável? O aborto, o nosso país pune o aborto criminal, pune, mas aceita o aborto, como disse anteriormente o pastor, um aborto fisiológico, caso ocorra alguma situação na gravidez, para salvar o bem-vida. Entre dois males, há que escolher o mal menor, salvar a mãe. Amém. Salvar a mãe vai lhe dar a possibilidade de ter outros filhos. Certo. Então, ali. E aceita também o aborto no caso de gravidezes abusivas. Exato. Aceita o aborto no caso de gravidezes abusivas. No ponto de vista de lei, país, governação, mas do ponto de vista cristão, que disse o nosso pastor, aborto é matar, é tirar bem vida, porque desde o momento que há a fecundação, há vida. Já há vida. Já há vida. Exatamente. Quando olhamos para além fronteiras, vemos países como o Brasil, com o qual Angola tem alianças muito fortes, e acabamos bebendo muito desses povos, em que o aborto já é aceito como uma forma de as pessoas poderem interromper a gravidez indesejada. Caso essa realidade aconteça no nosso país, pastor, qual deverá ser o posicionamento da igreja? Há duas vertentes. Pode acontecer ou também não pode acontecer. Não pode acontecer se os detentores da lei mantêm-se ainda nas bases culturais, tradicionais e leis constitucionais, não mudando por causa de algumas influências modernas, humanistas, filosóficas, científicas e outras. Isso não pode acontecer. A razão pela qual nosso país, no regime atual, o presidente João Lourenço admitiu, formou um conselho de algumas pessoas ou personalidades tradicionais, sobas, e personalidade espiritual, os homens de Deus, ou responsáveis de algumas igrejas, religiões, estão lá na Assembleia Nacional para ajudar, para que não haja excesso de algumas leis fora do nosso contexto local. Então, oxalá que Deus coloca dentro dos nossos representantes a ideia de manter-se na Palavra de Deus, que a Palavra de Deus também é uma base legada por nós,
Ajuda muito neste caso. Caso acontecer em Angola, quer dizer, quando há uma influência muito alta em relação ao contexto local, cultural, pressões estão demais, pode influenciar para alterar algumas leis. Agora, quando acontece, a posição do crente, o crente ou a igreja não pode ceder por causa de algumas pressões, influências exteriores ou filosóficas, científicas e outras. A igreja tem que manter-se na palavra de Deus e pregar a palavra de Deus, embora que não é fácil. Amém. Porque essas leis, essas pressões, e quando acontece, a igreja fica influenciada, ou seja, obrigada, tem que fazer isso. O caso não fazer, olha o que pode acontecer. Mas somos chamados a obedecer a palavra de Deus acima de tudo. Amém. Há aquelas mulheres, diaconisa, que tiveram muitas, puderam interromper muitas gravidezes antes de aceitar a Cristo, e agora elas estão convertidas. Agora o que elas pensam, será que eu vou acarretar as consequências, não é, espirituais associadas a esses atos cometidos quando ainda não tinham aceitado a Cristo? Isto é muito discutível, porque quando eu estou na ignorância, eu não levo o peso, mas também a Bíblia nos diz que nada que nós façamos, que a consequência não nos acompanha. Amém. Então, nós até podemos ser perdoadas por Deus pelos atos cometidos anteriormente sem conhecê-lo, mas a consequência disto, podemos ter consequências, podemos ter consequências, mas que terão o perdão de Deus, elas têm o perdão de Deus. Amém. Porque se foram atos cometidos antes de conhecerem a verdade, a palavra, antes de conhecerem Jesus, naturalmente todos aqueles pecados antes cometidos são perdoados e Deus perdoa, mas não os livra ou não as livra das consequências. E então, o pastor disse bem a história de Davi. Deus perdoou Davi, mas não lhe livrou da consequência dele ter abusado a mulher do seu soldado. Exato. Então, tudo nos acompanha, mas Deus é misericordioso, Deus é amor. Quando nós derramamos o nosso coração para Deus, Ele nos perdoa. E agora, precisamos ir. O diabo é o nosso acusador. O diabo é o nosso acusador, e que a Bíblia diz, precisamos nos livrar desta condenação. Amém. Porque tu tens que orar, tu tens que dizer, Deus perdoa-me, eu fiz, mas também ninguém mesmo em sã consciência vai dizer que o aborto, seja bem-vindo. Todos nós sabemos que o aborto criminal, o voluntário, que não seja por uma questão patológica, mas por vontade própria, é crime. Amém. Toda a gente sabe. E por isso o fazem nas escondidas. Dificilmente as pessoas que cometem esse crime fazem assim livremente, não Exato. fazem. Então são muitos escondidos, as pessoas que participam nisso nem querem se mostrar, não querem se fazer conhecer. Há uma série de mecanismos que levam essas pessoas a fazerem as coisas no oculto, e a Bíblia nos diz também que nada que é feito no oculto Que não será venha à revelado. superfície. Algum dia, uma das consequências irá acompanhar e que será revelada. Então, deixamos de nos culpabilizar. Viemos a Cristo, deixamos tudo ali na cruz do Calvário e Deus é amor, dá-nos o perdão, a partir dali seguimos. Amém. Que a consequência nos acompanha. Passamos por um deserto, não temos medo.
Vamos passar, mas vamos passar com Deus. Amém. Vem a consequência, mas a consequência eu vou passá-la com Deus. Deus vai me ajudar, porque a consequência já vem a posterior de eu aceitar Jesus. Amém. Então, todas as minhas aflições passarei com Ele. Amém. Amém. Então, Pastor, e hoje por hoje temos muitas mulheres procurando por soluções no tocante à infertilidade e às vezes muitas delas se esquecem dos erros que andaram a cometer no passado. é isso aí. Pastor. Sim. Há muita procura da parte das mulheres para ter um bebê ou filho. Mas ainda antes de falar daquilo, vou comentar um bocadinho o que acabou de dizer a nossa diaconisa, que é na perspectiva bíblica mesmo. Será que há algumas consequências espirituais para uma mulher que abortava antes e converteu-se? Será que vai haver consequências espirituais? Isso depende. Se não fez uma boa conversão, Amém. um bom arrependimento, pode haver, porque aquilo vai carregar na sua mente e culpas e vergonha, ainda que ninguém esteve lá, mas Deus é omnipresente. Amém. Carrega a culpa dentro dela. Agora, uma pessoa convertida não precisa carregar uma culpa já passada, porque a Bíblia diz: Deus perdoa, esquece e apaga Amém. os pecados do passado. Amém. Então não precisa carregando isso na mente, porque já é nova criatura. Espiritualmente, Deus faça o seu trabalho dentro dela. Que seja a mulher, que seja o outro ator da parte masculina, Deus perdoa. Todavia, é preciso fazer, quer dizer, posso dizer, um esforço da parte da arrependida ou da parte da pessoa convertida, no sentido de acreditar no perdão de Deus. Amém. E crescer, amadurecer na palavra de Deus e no ambiente espiritual, para não ser vítima das culpas. Amém. Porque a culpa vem do diabo. O significado do diabo é acusador. Amém. Então, se a pessoa carrega essa realidade, o que vai acontecer mais tarde? Vai duvidar do perdão de Deus e voltar no mundo. Amém. Agora, para aquelas que procuram uma realidade reparadora em relação à situação cometida antes, é preciso se analisar o que aconteceu comigo. Será que eu sou a fonte, a origem daquilo? Deus me perdoou ou não? Se Deus já tem perdoado ela, já não precisa ir lá procurando os pastores, supostos profetas, para fazer algumas declarações específicas. É só esperar o tempo de Deus. Amém. E também, só para dizer, se, por exemplo, o útero não foi removido, ou alterado nessa parte aí, a mulher também pode haver algumas consequências, e só Deus pode curar. Olha, nós estamos mesmo já aqui na nossa reta final, assim, vamos agora deixar algumas questões aqui para que os nossos convidados possam responder de forma mesmo telegráfica. Sabemos que a prática do aborto acarreta consigo muitas consequências, muitas das vezes acaba por levar as próprias pessoas à morte, não é? Mas queria aqui também saber, por parte dos nossos convidados, o aborto pode gerar infertilidade? Podemos começar pela nossa diaconisa? Pode. E uma das maiores causas da infertilidade são os abortos. Amém. São os abortos. Porque basta a mulher fazer um aborto extra-hospitalar. Não houve aquele cuidado médico que tem que se ter com a feitura do aborto, podem-lhe retirar o corpo amarelo do útero e ela ali, só por um milagre, vai engravidar. Porque aquilo que agarra
que pega o óvulo para poder nidar com o espermatozoide não está lá. Amém. E então, ainda que ela tenha menstruações ovulatórias, ela dificilmente, ou ela fica grávida, 2 meses, desprende logo, porque o que pega ali o óvulo não está. Outra das causas da infertilidade são as infecções recorrentes do aborto, porque são feitos abortos em locais pouco aconselháveis, são feitos o aborto com material não aconselhável. Exato. Então, vem daí umas consequências e que elas são infectadas. E vem daí muitas patologias recorrentes ao aborto que fizeram em sítios não apropriados para o fazer. Então, vem as infecções pélvicas, inflamações pélvicas, toda a gama destas patologias levam a mulher à infertilidade. Então, tem que ser muito cuidado no que concerne o aborto. E tem mais, eu aconselho as mulheres a não enveredarem por essa prática. Primeiro, porque não se sabe que número de filhos Deus lhe deu para ter. Amém. Enveredam para esta prática, as mais velhas antigamente diziam: primeiro filho nunca se mexe. Amém. Porque você e a mulher que Deus só lhe deu a oportunidade de engravidar uma só vez na vida. Perdeu aquela oportunidade, jamais será mãe biológica. Então são todos N fatores, muitos fatores. Há fatores de risco nestes abortos, estas infecções que apanham, até o risco de vida. Um grande risco são os riscos de vida. Então, a mulher, há perfurações uterinas, estas coisas todas que acontecem ali no aborto, é uma consequência muito grande e as mulheres sofrem muito. Então, para os profissionais de saúde, não aconselham o aborto fora das unidades sanitárias. Amém. Como cristã, não aconselho o aborto. Amém. Pastor, em síntese, o uso de métodos contraceptivos pode também provocar a interrupção de um feto. E qual é o conselho que o pastor deixa para os casais quanto a esses métodos que muitas das vezes os casais têm usado para evitar possíveis gravidez? Isso seria um estudo da parte dos médicos para poder responder essa pergunta. Na minha abordagem, digo que, segundo a palavra de Deus, o relacionamento sexual tem que ser dentro do casamento. Amém. Não pode ser fora. Há muitos métodos naturais que pode se usar sem ainda a intervenção desses elementos químicos e materiais. E calcular o tempo da mulher, momento fértil ou momento não fértil. Isso ajudaria para não usar outros métodos fora do natural e fora da recomendação da palavra de Deus. Amém. Recomendações finais, diaconisa. Como superar as feridas emocionais geradas por um aborto? Para quem essa hora está em casa e já passou por esta prática, algum conselho para esta pessoa? Como superar essas feridas emocionais porque elas passaram? Um conselho para as pessoas que esta hora estão em casa e que porventura tenham passado por este problema, como superar as feridas emocionais? Em Deus nós buscamos solução. Amém. Em Deus nós buscamos alegria, porque a alegria no Senhor é a nossa força. Então, estejam com Deus, procurem profissionais da área, porque terão sempre um apoio, terão uma palavra profissional, amiga, porque desaires na vida existem.
e não vale a pena viverem com sofrimento. Então procurem alguém da área, procurem a igreja, Amém. tenham mais interações sociais, quer do ponto de vista eclesiástico com a igreja e não só. Se por si mesmo ou por força de uma outra situação, que é a situação fisiológica normal que veio, é patológico, aconteceu, e há uma consequência, vai encarar a infertilidade ou vai encarar outros problemas que advêm do aborto, porque são muitas causas, muitas consequências que traz o aborto, e as mulheres param para os hospitais, ficam em tempo internadas. Então, o conselho que deixo é: têm todas as ferramentas, Deus coopera com a ciência, Amém. porque se assim não fosse, Deus não dava cognição às pessoas que estão na ciência para assim o fazer e ajudarem as pessoas que precisam de ajuda. Então temos todas as ferramentas ao nosso alcance. Tem a igreja, Deus, e nós aprendemos que é o médico por excelência, o Senhor dos senhores, aquele que consola a nossa alma. Então, achegue-se mais a Deus, Amém. será alegre. Vá a um profissional e deixe de se culpabilizar. Viva a vida alegre e tudo vai bem. Amém. Porque se não tiver filhos biológicos, vai ter espiritual. Exatamente. Às vezes há um propósito para qual Muito bom. não tenhas filhos biológicos. E falando em espiritual, pastor, aqui mesmo já para finalizarmos, do ponto de vista espiritual, deixa ali um conselho para alguém que esteja a acarretar esses fardos por conta de ter passado por um aborto. É bom de saber que o aborto, que pode carregar algumas consequências nefastas, culpa perante a Deus, só deve ser um aborto voluntário, provocado pela própria pessoa. Mas o aborto involuntário não tem nada a ver com isso. Que o aborto involuntário há por finalidade salvar vida. Caso acontecer que a pessoa que praticava os abortos ou praticou o aborto converter-se em Cristo, ela não tem nada a ver com culpar-se, já falamos há pouco tempo, e uma das coisas que ele pode utilizar para superar a sua realidade emocional é consultar o profissional. Amém. O melhor, o maior profissional é Deus. Amém. Amém. E Deus, sendo uma pessoa invisível, Deus é representado pelos seus servos ou servas. Que nenhuma ciência cura na totalidade as feridas interiores. Amém. É só a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder para curar até os detentores daquelas ciências. Amém. Então é preciso consultar o maior profissional, o melhor profissional, Deus. E depois, há um trabalho, chama-se autoliberação, autoestima e autoconsideração. A pessoa tem que acreditar, desde que ela é convertida, tornou-se filho ou filha de Deus, já não pode carregar as informações do pecado do passado, porque Deus lhe perdoou e acredita no perdão de Deus. Isso é uma coisa importante. Terceira coisa, não quer dizer todas as realidades atuais que estão acontecendo na sua vida é uma consequência daquilo que ele já tem feito no passado. Não tem nada a ver com aquilo. Não tem nada a ver com aquilo. É verdade. Há algumas realidades físicas, né, são consequências físicas. Cometeu alguma coisa, abortou, como disse a nossa diaconisa há pouco tempo, e resultou uma infertilidade, uma situação controversa na vida dele. Então só precisa voltar a Deus. Deus é o médico
dos médicos. Amém. Então, não carrega essa realidade no seu interior, na sua mente, no seu coração. Deus, quando perdoa, Ele esquece, apaga todos os danos e consequências na sua vida e no seu ambiente. Amém. Muito obrigado. Chegamos então ao fim desta tão agradável conversa. Diaconisa Maria, obrigado pela presença. Muito Esperamos obrigada. poder tê-la para as próximas ocasiões. Pastor Sicalaco, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. A si, telespectador, muito obrigado por ter sentado ali esse tempo todo a ouvir esta conversa. Eu acredito que você aprendeu bastante sobre este tão agradável tema que tivemos hoje. Você também pode apoiar o nosso programa. Você pode apoiar o nosso programa. Você quer continuar a ver este programa no ar. Você pode, a partir dessas coordenadas bancárias que vão passando aqui no rodapé, você pode fazer o seu depósito, pode fazer a sua transferência, a fim de que continuemos aqui deste lado a transmitir essa boa energia, a transmitir este programa entre jovens que de certeza tem mudado e ainda vai mudar muitas vidas. Obrigado, que o Senhor esteja conosco e até o próximo programa. Até já.